Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 252 do projeto Bíblia para Iniciantes. E, como sempre, coloco uma música para preparar o seu coração, o meu coração, para receber a palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz, que é alimento. Então tem essa música aqui da Hillsong, Even When It Hurts. Even when it hurts. Mesmo quando dói. Mesmo quando dói. Mesmo quando a minha força está perdida. Mesmo quando eu não tenho mais canções nos meus lábios para cantar. Mesmo quando é difícil de achar palavras, ainda mais alto eu vou louvar, eu vou cantar adorações a Ti, Senhor, Senhor Jesus, Deus. Eu estarei sempre cantando e louvando a Ti e adorando. Esse é o segredo. Esse é o segredo, adorar em meio à dor, em meio à provação, em meio às circunstâncias. Então escute essa música. Coloquei ela aqui baixinho enquanto eu falo essas palavras também. Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso hoje. Então, livro de Marcos, estamos quase terminando esse quarto livro do projeto, no capítulo 14, versículos 53 a 65. Logo após Jesus ter sido traído por Judas, traído com um beijo, levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os serventuários ali, apenas observando, de longe, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos falar, nós o ouvimos declarar: destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. E isso realmente ele falou isso. Está lá em João, capítulo 2, versículo 19. Só que Jesus, quando falou isso, ele estava falando dele mesmo, que ele ressuscitaria, que o templo não seria mais um templo físico, e sim um templo que é o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, o corpo de Jesus. Era isso que ele estava falando. Então, os testemunhos não eram coerentes, os testemunhos muitas vezes eram falsos, e nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? E ele, Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Imagina a cena, as pessoas acusando e Jesus ali, apenas em silêncio. Triste, muito provavelmente muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo. E tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: tu és o Cristo, filho do Deus bendito? O sacerdote perguntou. E aí Jesus finalmente abriu sua boca e falou: eu sou.
Eu sou. Olha, a primeira declaração de Jesus tem a ver com a identidade dele. Ele sabia exatamente quem ele era. E quando aquele sacerdote falou, ele não tinha mais como se manter calado. E ele falou: isso é verdade. Isso é verdade. Tudo o que falaram anteriormente não era. Porém, isso sim é verdade. Eu sou. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Uau, Jesus estava falando dele próprio. Jesus sabia quem ele era e ele não tinha nada a esconder de ninguém. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Vós ouvistes aqui agora a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte naquele momento. Jesus falando apenas a verdade, falando de quem ele era, e eles dizendo que isso era uma blasfêmia. Eles não conseguiam entender que aquele era realmente o Filho de Deus, o Filho do Deus bendito, do Deus vivo, como o sumo sacerdote falara. E ali julgaram como réu de morte por causa dessa afirmação, que era mais do que verdade. E puseram-se alguns a cuspir em Jesus, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza, profetiza agora, quem está batendo em você? Cobriam o rosto deles e começaram a esmurrar-lhe. E os guardas o tomaram a bofetadas, porque ele falou a verdade, porque ele falou quem ele era, Filho de Deus. Olha o que Jesus passou, olha o que Jesus passou por mim e por você, por amor, por amor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele falou a verdade. Por quê? Por que não acreditar em Jesus? Alguém que veio para mostrar um caminho, alguém que veio para mostrar o amor, para mostrar uma nova forma, um novo padrão, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, de sentir. Uma forma conforme os planos e a vontade de Deus. E ele foi injustiçado, ele foi julgado, réu de morte, humilhado, cuspiram, esmurraram. Então que eu e você possamos olhar para isso, para esse exemplo. Ele deu a vida dele por mim e por você. Que ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus estava com ele. O Espírito Santo estava com ele. Que eu e você possamos agir da mesma forma, falando apenas a verdade sobre nós, a verdade sobre a vida, a verdade sobre Jesus. Que possamos honrá-lo com a nossa vida. Amém? Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, que você saiba quem você é em Deus, assim como Jesus. E tenha segurança de falar a verdade, de impactar as pessoas com tudo isso que Jesus fez. Jesus impactou e hoje ele mudou a história da humanidade, muda a minha vida, a sua vida, porque ele não se envergonhou. Que eu e você também não nos envergonhemos. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe e que te fortaleça para que você cumpra os planos e a vontade de Deus Pai. Amém? Um beijo no coração. Fica com Deus.